Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um webinar Café com o Nuke. É um prazer para a gente hoje bater esse papo com dois profissionais que eu particularmente admiro muito. Então, quero dar aqui as boas-vindas ao professor Marcelo e ao professor João Serata. E antes da gente iniciar esse movimento, eu vou pedir para que vocês dois, por gentileza, se apresentem. Afinal de contas, esse webinar vai para a plataforma online do NUC. Nossos alunos de Poços, Caraguá, em Ribeirão Pires também não conhecem vocês. Então, por gentileza, pode começar por você, professor Marcelo. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade ao pessoal do NUC. Meu nome é Marcelo Telascreia, eu sou químico, eu dou aula de química no Colégio La Salle de Botucatu e ministro aulas dentro da engenharia química na Universidade Unisagrado de Bauru. E eu agradeço muito a atenção de vocês aqui. Tá certo. Professor João? Boa noite, galera. Tudo bem? Primeiramente, é muito prazer. Meu nome é João, eu sou professor de Física e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu conheço a Milena já faz um bom tempo, ela participou da minha formação pessoal e também profissional. Então, é um prazer imenso, muito grande estar participando aqui e também ter o prazer de conhecer a Sol e o professor Marcelo aí também. Eu sou professor de Física, eu tenho aí pouca idade, tenho 24 anos, mas comecei muito cedo da aula, comecei com 18, e aí as coisas aconteceram bem rápido também, graças às dicas que a Milena me deu aí, então eu sugiro que vocês sigam mesmo. E atualmente eu trabalho em cidades diferentes, eu passo por Botucatu, Avaré, Jaú, Bauru e Marília. E trabalho aí com materiais diferentes, trabalho com poliedro, com SAS, com Bernoulli, com o ângulo e com o coque. Então, esse sou eu. É um prazer estar aí com vocês. Gente, eu vou ficar muito lisonjeada com esses dois, assim, né? Fui professora com o Marcelo e fui acompanhada da jornada do João, então se eu ficar aqui no processo de falar muitos elogios, vocês entendam esse movimento, que pode acontecer em qualquer momento desse vídeo. Bom, vamos agora às provocações, né? Então, o nosso papel de mediar esse diálogo é trazer clareza, é trazer luz para os nossos alunos. Nós temos um caso, João, que não é muito amoroso com a física, então depois você vai poder trazer um pouco de luz para os nossos alunos, porque muitas das vezes quando a gente chega no ensino médio, a gente chega no pré-vestibular para conversar com os alunos, a famosa ciências exatas, né? A física, a química e a biologia são os temores dos nossos alunos, e especialmente a física, a gente chegou até a trabalhar com alunos que tinham traumas absurdos de não conseguir sentar para fazer um exercício, né? No NUC, a gente trabalha alguns métodos de estudo, eu estou projetando aqui esse slide para vocês, que é um pouquinho do que a gente tem orientado os nossos alunos, e eu queria que vocês comentassem sobre essa orientação, né? Eles falam muito assim, como é que eu vou entender essa física? Parece um absurdo. E no caso da química, eu vou contar um segredo aqui para vocês e para o professor Marcelo, mas de todas as disciplinas do colégio, da minha graduação, a química era o meu calcanhar de Aquiles. E era, assim, o maior desafio, porque eu queria prestar engenharia, né? Eu ia prestar um curso de exatas, eu falava, meu Deus do céu, essa tal dessa química, isso não vai entrar na minha mente, né? E eu queria que vocês comentassem sobre o que vocês indicam sobre métodos, sobre formas de estudar essas matérias super desafiadoras. Posso começar? Acho que poderia começar com de física. Justo. Eu acho que o mais desafiador, né? Então, pode começar, professor. Assim, ó. Eu pessoalmente falando, eu acredito que
que quando a gente fala que a gente tem dificuldade em alguma coisa, o primeiro passo para a gente conseguir sanar essa dificuldade é enxergar qual é a nossa principal dificuldade nela. Então, eu entendo mais ou menos assim, putz, física não é a minha praia. E assim, tá tudo bem não ser a sua praia, é uma coisa que cada um tem a sua e beleza, sem problema nenhum. Mas infelizmente a gente acaba precisando ter, eu acredito que vocês também pensem nas analogias dos copos com água, a gente precisa ter todos os copos com a mesma quantidade de água em relação às disciplinas. Então, eu acho que o primeiro passo, quando a gente fala da dificuldade em física, é você entender qual é a sua dificuldade em física. E quando a gente fala dessa dificuldade, a gente acaba conseguindo dividir essa dificuldade em alguns aspectos. O aspecto mais comum que eu encontro nos alunos e uma objeção geral é o aspecto matemático. Falou de física, o grande problema da física está na matemática. Quando a gente conversa da parte de eletricidade dentro de física, acaba usando muita potência de 10, e a potência de 10 elevado ao quadrado, e submúltiplos, transformação de unidade de medida. E aí, esse, na minha opinião, pessoalmente falando, por onde eu passo, é onde a galera tem mais dificuldade. É na questão matemática. Então, o primeiro ponto é você identificar onde está mesmo a sua falha, para você entender física. Deixando claro que você não é obrigado a gostar, tá? Gosto é uma coisa particular e cada um tem o seu. Então, eu não estou aqui para tentar fazer com que você vire um Isaac Newton, tá? Eu só quero tentar fazer com que as coisas fiquem mais fáceis para você. Então, eu acredito que você... Professora, o primeiro passo é parar de generalizar, né? Parar de generalizar. A gente sempre pega o aluno e fala, eu não sei nada de física. Eu não sei nada, quando na verdade sabe, né? Então, eu não sei nada, mas sabe. E aí a gente acaba trazendo outras dificuldades para dentro da física e, puta, aí quem paga o pato somos nós, né? Da física. Porque a gente acaba enfrentando uma dificuldade muito grande da matemática. Então, o primeiro aspecto que eu enxergo é a matemática mesmo, como um grande adversário dos alunos dentro da física. Assim, para mim é o principal funil mesmo de dificuldade dos alunos é a matemática. O segundo aspecto que a gente enxerga, que eu enxergo muito, vem numa matéria que é o oposto da matemática, que é o português. Porque se você não tiver uma boa interpretação de texto na resolução de um exercício, você não vai conseguir executar ele. E principalmente em física, quando você tem situações diferentes em um mesmo exercício. Então, eu acredito que as duas grandes áreas da base curricular nacional seja o grande funil de dificuldade dos alunos, tá? A matemática e o português. Adorei o que o Felipe acabou de comentar, né? Matemática com certeza ferra a física. E agora você está dizendo que são duas, né, professor? Tem a matemática que já ferra o primeiro passo, e depois eu preciso da língua portuguesa junto para dar conta de entender esse enunciado. Exatamente. E aí, o terceiro aspecto, que aí, ao meu ver, eu sempre penso em 3 pilares, até porque mais que 3 as variáveis elas ficam muito grandes para a gente analisar alguma coisa. E o terceiro pilar eu penso que é você não conseguir enxergar a física nas coisas. Você acabar generalizando as coisas e ler o exercício. Então, o exemplo que eu sempre uso é um corpo cai. O que é um corpo caindo? É o Faustão caindo de um prédio? É uma bola caindo de uma mesa? Entendeu? Então, falou de, é um corpo caindo. Tá, mas o que é um corpo caindo? Entendeu? Então, você ter um pouco essa dificuldade de transformar a física numa coisa palpável. É transformar a física em uma coisa do cotidiano. E esse talvez seja o terceiro aspecto, e o aspecto onde os alunos eles sempre perguntam, mas por que eu vou usar isso para a minha vida? Então, esse daí assim, para mim também é o terceiro ponto e o ponto mais relevante, é tentar encontrar a física nas coisas. Nas minhas aulas, é uma coisa que eu sempre tento fazer, para o aluno ele não precisa gostar, mas pelo menos ele vai saber onde as coisas elas estão acontecendo. Então, ela vai saber, por exemplo, ela vai saber mais ou menos onde vai ter um circuito elétrico, ela vai saber o que acontece com a formação de uma imagem, coisas do tipo. Então, eu acho que
Eu acho que esse é o terceiro ponto. Então, se eu tivesse que fazer um top 3 aí, esse seria o meu top 3. Esses seriam os top 3 do porquê isso se torna um bloqueio, né, Exato, professor? Por que isso se torna exato. um grande Porque, desafio. E para exato. você, professor Marcelo, perdão. E para você, professor Marcelo, por que você acredita que seja um grande desafio desmistificar a famosa química? Tanto quanto o professor João, as dificuldades são as mesmas, né? Não adianta a gente ensinar as disciplinas que a gente tanto abraça, né, como física, como química, e o aluno não sabe fazer uma conta de multiplicação com vírgula, não sabe usar notação de 10. Então, a gente verifica que o problema, às vezes, está na base. Então, o problema é base, é a formação da base matemática. Mas na química, o que acontece? Que é uma briga que eu tenho. Tudo em química faz mal. Então, você vê, tem química, faz mal. É agrotóxico, é produto químico, faz mal. Então, o pessoal associa o termo química a coisa ruim, né? Então, e a falta do conhecimento do termo química, e eu até às vezes lanço um desafio para os meus alunos dizendo, diga no universo onde não tem química e física, ou físico-química, como a gente faz, né? Principalmente nas áreas da engenharia, né? Quando eu estou com a engenharia, eu falo, quem responder onde eu não tenho física, onde eu não tenho a química, dentro de um processo, no universo, se alguém me responder e me convencer, pode ir embora daqui, passou na disciplina. Acabou, passou. Mas a gente esbarra no seguinte, vamos imaginar uma pessoa que prestou, eu vou fazer o link, o intermédio entre ensino médio e a universidade. Vamos imaginar um aluno que terminou o curso médio, prestou vestibular e entrou na engenharia química. Qual é a coisa que você pensa? Ele gosta de química, ele gosta de cálculo. Primeira aula, química fundamental teórica, física 1. O que acontece? O aluno não sabe a matemática. E o aluno fala que não gosta de fazer cálculo. E aí, como é que eu faço? Quer dizer, a química é veneno. É a única coisa que é capaz de matar o Homem-Aranha. Vai vendo. Uma vez escreveram isso numa prova minha. A química é maravilhosa, mas ela produz coisas maravilhosas para matar o Homem-Aranha. Porque é um veneno, é um inseticida. A química é o câncer, a química é isso. Só que ninguém vê o lado dos fármacos, dos cosméticos, do desenvolvimento de novos produtos, dos novos materiais, das novas tecnologias, que envolvem física, química, matemática, envolvem filosofia, envolvem história. Então, na verdade, o grande desafio da química é mudar o hábito e a maneira de ver a química. A gente traz a química para o cotidiano do aluno, ele pode não saber fazer a matemática, às vezes ele até sabe fazer a matemática, no caso da química, mas ele tem um pré-conceito com a disciplina que carrega já um sentimento de que eu não vou entender. Então, às vezes ele entra na sala de aula, ele senta, ele olha para a tua cara e fala assim, nem adianta, eu não vou entender. Você pode falar que eu posso usar isso num remédio. Se eu falar do ácido acetil salicílico, vou falar lá da síntese do negócio em química orgânica. O cara olha para minha cara, eu não sei. Eu não entendi. Aí cai numa situação que está fazendo parte do treinamento que vocês do núcleo de carreira estão aplicando com o pessoal, que é a questão relacionada à mudança. Então, em química, eu vejo muito preconceito com relação à disciplina, né, associada à dificuldade das equações matemáticas, dos exercícios, e interpretação em química é fundamental, como o professor João bem disse, né, a questão da interpretação, o aluno não entende o exercício, não sabe nem por onde começar, né, a gente até propõe algumas soluções em relação a isso, com exercícios, que fazem parte aí de mapas mentais, criar esquemas, etc e tal. Mas, era isso que eu ia perguntar, professor.
né, olhando, a gente realmente trabalha muito essa mudança de mentalidade com eles. De fato, a gente quis juntar a física e a química porque a maioria dos nossos atendimentos é reclamando de vocês. E a gente fica nessa tentativa de mudar essa mentalidade, ensinar eles como estudar, como trazer mais clareza para esse movimento. E daí você comentou, né, falar sobre fazer mapas mentais, esquemas. Então, no que tange a física e química, é interessante fazer? Eu acredito que você criar mapas mentais é criar caminhos onde você vai conseguir apontar os seus desafios, né? Você vai conseguir ali marcar os pontos críticos de ataque. É onde eu tenho que ser proativo, como vocês já comentaram nos trabalhos de vocês. Não adianta ter um aluno passivo. Eu preciso hoje de um aluno ativo. Só que o aluno... Então, é importante que ele faça o mapa, né? Então, não tem como eu entrar no Instagram e pegar qualquer mapa. Tem que ser o seu mapa mental. A pessoa tem que criar o caminho dela dentro dos mecanismos direcionados pela disciplina, pelos professores, pelo material, porque o material tem uma ciência por trás dele, não é um material que foi jogado, não foi um material criado à toa. Os professores têm formação, têm orientação, sabem o que dizem, os professores não falam besteira. E aí o aluno, ele não é treinado a ser proativo. O aluno não é treinado a criar objetivos, metas, quantificar essas coisas. E aí o que acontece? O aluno senta, ele é um agente passivo. Então, no caso, como o professor João disse da matemática, o aluno não sabe fazer a conta. E daí? É obrigação do professor de física e de química ensinar na lousa isso? A gente sabe, a gente faz, a gente ensina. Só que o conceito está lá atrás, o buraco está lá atrás. Está na 7ª série, está na 6ª série. Então, dentro desse mapa... Achei muito interessante vocês colocarem isso, porque nessa construção desse esquema, né, professor, desse mapa, do que eu preciso saber para absorver aquele conteúdo, eu entender quais são os meus gargalos. E daí, talvez, nesse processo de apuração, atuar nesses gargalos, né, João? Na verdade, eu acho que quando a gente pega um nicho de alunos com muita dificuldade para resolver uma questão de física, de química, eu entendo que é uma regra da vida. Às vezes é melhor você dar um passo para trás primeiro, antes de dar meio para frente. Então, você dá um passo para trás, você pega, você volta ao que o professor Marcelo falou, aos assuntos da 6ª, 7ª série, para depois disso você conseguir caminhar com uma facilidade. Não adianta você querer dar um passo maior do que sua perna consegue. Então, é muito mais vantagem você trabalhar mesmo nesses gargalos, por mais básicos que eles sejam. A vergonha não é... Deixa eu perguntar uma coisa que é uma Sim, coisa claro. que aconteceu conosco. A gente tem essa dificuldade num aluno X, né, dos anos passados, e ele tinha muita dificuldade nessa base. Seria interessante ele pausar o que ele está fazendo agora e voltar para a base, ou fazer a base enquanto está fazendo o conteúdo atual? Olha, só eu, João, acredito que ele não... Quando você pega um aluno de ensino médio, terceiro colegial e cursinho, eu acredito que por mais que ele tenha dificuldade em determinado assunto matemático, eu acredito que ele ainda consiga se desenvolver um pouco. O tempo para um vestibulando, ele é crucial. Então, eu tentaria levar as duas coisas juntas, num determinado... Em paralelo, nem que atrasasse um pouco a matéria do cursinho, da escola, tanto faz, e aí depois para as coisas elas andarem com uma facilidade um pouquinho maior. Isso é o que eu faria, o que eu acredito dentro desse universo. Legal. Deixa eu só apimentar um pouquinho esse movimento, porque a gente quis criar esse esquema para conversar com vocês, porque a grande dúvida agora, o que a gente tem mais ouvido dos nossos alunos, é como aprender essas matérias tão desafiadoras que são as exatas, né? Sendo que eu estou num modelo de educação remota, educação EAD, enfim, esse universo digital.
E daí, uma das orientações, eu vou passar por ela aqui, eu gostaria que vocês criticassem, comentassem o que vocês acreditam que funciona, tá bom? Uma das recomendações é que o aluno, antes da aula, folheie o material, e enquanto ele está assistindo essa videoaula, quer seja ela gravada ou ao vivo, que ele acompanhe a aula junto com a apostila, né, e vá anotando, vá fazendo os esquemas, que nem o professor Marcelo comentou. Depois disso, quando ele for sentar para estudar mesmo, que antes dele dar o play nos exercícios, que ele pratique o que a gente chama de autoexplicação, que é um dos métodos de estudo, né? Que é eu me autoexplicar aquele conteúdo para descobrir o que eu não entendi e poder voltar na teoria para ter essa compreensão. Que daí eu parta para uma carga talvez até um pouco maior de exercícios, né? E daí muitos autores falam, né, dos métodos que a gente tem estudado para praticar os exercícios seguindo o nível de dificuldade. Até ontem o professor Maurílio comentou, né, de eu começo os primeiros 5 exercícios e vou junto com a teoria, né, ter isso como norte. Variando entre discursiva e objetiva, e crie, além disso, momentos de revisão, quer sejam eles mensais, quer sejam eles semanais, e eu queria que vocês comentassem, vocês acreditam que esse seria um roteiro bacana para o movimento que a gente está visualizando de ensino digital? Vocês têm coisas para acrescentar, criticar? Eu queria que cada um de vocês pudessem dar uma ajuda especificamente para esse momento que os nossos alunos estão vivenciando. Eu acredito que, na verdade, o aluno, hoje ele tem no ensino digital, ele é mais autossuficiente, ele deve ser mais autossuficiente, autocontrolador da sua situação do que numa aula presencial. Então, eu acho que eles devem usar isso com muita inteligência. Eu acredito que é muito mais fácil você entender e aprender uma coisa com alguém te explicando do que você tentar fazer isso sozinho. E eu, pessoalmente falando, João, eu tenho muita dificuldade em fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu sofro muito com isso. Então, se eu preciso prestar atenção em uma coisa, não adianta eu querer fazer outra coisa, nem que seja enrolar um papelzinho, porque eu não consigo. Então, eu acredito que eu acho que uma boa ideia seria o aluno usar o meio digital a favor dele. Então, não copiar na hora da aula. Tira print, deixa para copiar depois. Durante a aula, escuta o que o professor está falando, faz pequenas anotações de forma rápida, fácil e até sem organização, para depois sintetizar isso com uma certa ordem e um certo cuidado. Então, eu acredito que a parte de folhear o material é uma boa ideia, embora acredito que acho que deva ser feito com cautela, porque às vezes você olha, você já não entende nada daquilo que está ali, aí você vai para a aula já achando que você não vai saber Dá de bug, nada. né? Aí você já fala, puta, deu ruim, então tomar um pouco de cuidado com isso. Então, acho que você está ciente que você vai você vai ver o material. Como se você pegasse uma revista de comida e ficasse olhando o prato de comida. É o que você vai fazer com o material naquele momento. E aí depois você vai tentar entender junto com o professor o que está ali. Tá. E no momento de sentar para estudar, João, você acha que esse caminho de começar pela autoexplicação, partir para a prática de exercícios seguindo o nível de dificuldades, né, o de menor dificuldade, depois o de maior dificuldade, e criar momentos de revisão é importante para o ensino da física? Sim, eu fiz esse teste. Eu montei uma lista de exercícios com exercícios sortidos e montei uma lista de exercícios indo do mais fácil para o mais difícil. Os alunos eles tiveram um aproveitamento muito maior do que foi degrauzinho por degrauzinho, porque você vai adquirindo confiança. Então, é uma coisa que eu acredito que faça muita diferença, sim. Muita diferença, sim. A autoexplicação é uma tática fantástica, é o que eu acho que mais dá certo para se estudar, principalmente para quem tem muita dificuldade de ficar sentado, tipo eu, e ficar quieto, sem se mexer, parado e tudo mais. Então, eu entendo que essa sequência que você disse é a sequência ideal. Controlar um pouco o tempo, a demanda de tempo para todas as matérias e todos os conteúdos. Ok, professor Marcelo?
Então, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava falando, é verdade, é verdade, é verdade. Eu concordo com o que vocês comentaram, e eu estava lendo aqui o slide, e a gente faz um pouco disso na universidade, com aquelas atividades prévias, com as atividades pós-aula, e a atividade durante a aula através de uma pergunta-problema. Então, vamos lá. Como é que eu estou analisando aqui? Aula. Antes da aula, o aluno tem que ter o interesse em ler pelo menos o material e apontar os locais críticos. Porque o que acontece? Normalmente, vamos pegar o terceiro colegial. O terceiro colegial é um resumão do primeiro e do segundo. Ah, eu já vi isso. Ah, eu já sei. Ah, tá bom. Na hora de fazer exercício, não consegue sair do primeiro. Então, vamos lá. Mesmo sendo básico, senta, pega a apostila, pega o livro, pega um post-it, pega um marca-texto e dá aquela passada no material que o professor já antecedeu. Ó, moçada, semana que vem nós vamos ter química orgânica e isomeria. Deem uma lida na página tal até a página tal. O aluno vai apontar, porque ele precisa escrever os seus problemas. Se aquilo ficar na cabeça, aquilo vai embora com a correria. Escreve, eu não entendi isso, ponto. Quando chega na aula, como o professor João disse, é foco. Quantas e quantas vezes a gente chega na sala de aula e fala assim, vocês estão com a apostila? Ah, eu esqueci. Ah, eu não tenho, mas tá com o celular lá. Tá com o celular. Vamos usar então o celular, põe a apostila online, abre aí a atividade online. Abre a apostila, vamos fazer o acompanhamento. Joia. Então, o aluno, durante a aula, ele tem que estar focado. O que acontece? O aluno, nos dias de hoje, até por conta das ferramentas tecnológicas, que são distratores, ele se distrai facilmente. Então, o celular... Então, talvez nesse período, treinar o foco seja o grande pulo do gato, né, professor? Passar por essas etapas, mas passar por essas etapas com foco, né? Naquele momento é dedicação total. Só um minutinho. Eu gostaria de liberar o professor João, que ele tem que dar aula agora, né, professor? A gente vai passar só por 2 pontinhos. A gente gostaria de agradecer muito a sua presença, tá? Foi sensacional esse momento de troca. Então, eu libero o professor João, só não vou terminar ainda, para a gente só terminar o tópico, tá? Mas eu libero o professor João para dar aula. Ok. Tá bom, querido? Eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez, gente. O que precisarem de mim, eu estou à disposição, viu? Sempre vamos precisar. Contem comigo. Obrigada, professor Marcelo, foi um prazer imenso. Foi um prazer, viu? Deus te abençoe. Amém, o senhor também. Tchau, tchau, gente. Tchau. Então, continuando, né, professor? Isso. Eu vou pedir a gentileza de vocês abrirem novamente a apresentação. Sim. Já vou dar sequência. Só comentando, né? Acho que esse é um dos pontos que o professor comentou e que eu acho que vale não só para essa disciplina, vale para tudo que a gente for fazer nesse aspecto, né, professor? Seja na física, agora que o professor João foi para a aula dele, né? A gente sabe que os professores estão numa dinâmica absurda de correria de aula, né? É focar. Então, dá para a gente fazer um monte de coisa de cada vez? Não. O ideal seria você fazer uma de cada vez, né? A gente tem o falso erro de achar que nós somos multitarefas, né? Tem uma pesquisa que demonstra que apenas 6% da população mundial é multitarefa. O que a gente faz é ficar cortando o nosso foco em fatias e achar que é multitarefa, né? Normalmente, mulheres são mais multitarefas do que homens. A gente sabe disso. A diferença, né? Vocês, mulheres, têm a habilidade de lidar com mais coisas ao mesmo tempo até que os homens. Mas é aquela coisa, dedicação, foco. Se naquela hora eu quero prestar atenção, desliga o celular, desliga o notebook, senta e estuda. Aí a gente cai dentro de uma coisa que eu tinha comentado com você à tarde, que disciplina é liberdade.
A gente entende disciplina como uma coisa dura, rígida, difícil de fazer. Disciplina, foco. Eu quero passar no vestibular? Quer passar mesmo? É verdade? Então, larga o celular na aula, pega uma folha, pega o material e acompanha o conteúdo. Dê atenção ao professor. Cria um mapa de suas dificuldades. Beleza, isso durante a aula. Aproveita o professor durante a aula. Vai para autoexplicação. Quando eu li esse autoexplicação, eu lembrei de uma coisa incrível. Quantos alunos eu já disse? Vai para casa, pega o material, põe o bichinho de pelúcia na tua frente e ensina o teu bichinho de pelúcia. Por quê? Porque quando você tem que ensinar alguém, você vai saber se você sabe ou não. Então, aquela fórmula química que tem a musiquinha, fui ontem no clube, mas saí correndo para o hospital, ensina o teu bichinho de pelúcia. Ah, mas não tem bichinho de pelúcia. Põe lá seu He-Man, põe seu bonequinho do Power Ranger, põe lá sua caneta, seu lápis no seu computador. Então, eu falo muito disso para a moçada. Eu, Marcelo, eu escrevo para estudar, falo e explico. Por quê? Escrevendo, memorizo. Dizendo, o meu cérebro entende. E explicando, eu confirmo. Então, eu estou dizendo para o meu cérebro, cara, você escreveu, só que você está falando, eu estou te ouvindo e você está ensinando. Você quer ver o aluno entender da disciplina? Chega numa aula invertida e joga na mão dele. Explica para mim o que é carbono quiral. Joga no colo dele. Vai lá montar o PowerPoint, vai lá sentar, você vai lá na frente e você vai me explicar. Quem já passou por banca de mestrado e doutorado sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quer dizer, você vai lá sentar na frente de um especialista daquilo que você vai falar. E aí você fala, meu Deus, se eu não estudar, eu vou passar vergonha. Mas espera aí, será que eu não posso usar esse conhecimento, essa habilidade para o vestibular, para química, para física, para biologia? Ah, mas é muita coisa. Aí é disciplina. Eu tenho que ter horário. Eu tenho que ter prazo. Eu não posso ficar estudando, como algumas pessoas às vezes fazem isso. Às vezes a pessoa fica horas estudando e no final do dia fala assim, meu Deus, eu não retive nada. Às vezes é melhor 15 minutos bem estudados do que meia hora, uma hora olhando para as paredes. A gente fala muito sobre isso. A gente fala muito sobre isso. Muito. Então, uma das palavras que o senhor falou agora, que me chamou muita atenção, foi fazer um mapa das suas dificuldades. Claro. O quanto isso é importante, né, professor? Muitos ficam por muito tempo no mesmo conteúdo e, na verdade, ele não consegue identificar as suas dificuldades. Né? E as suas dificuldades você só vai conseguir ver se de fato você fez o exercício, se uma autoexplicação de fato saiu, né? Porque se você só ficar lendo, você não vai ver a sua dificuldade, né? Sim, a gente é treinado a achar que só sabe ou não fazendo exercício. E não é isso. O exercício é o resultado. Não é só isso, né? Não é o fim. Então, por exemplo, para conversar hoje, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou lá falar com o pessoal. Meu Deus, eu vou falar de uma área que talvez eu não entenda muito. Talvez eu entre um pouco na psicologia. Até falei com você, né? Que eu estou acompanhando um ex-militar da Marinha Americana aqui para toda a questão de disciplina. Aí o que eu fiz? Tcharam! Olha o que eu fiz. Eu sentei e escrevi. Por que eu escrevi? Eu tenho que ter uma coisa que vocês estão treinando os meninos, que é a humildade de saber que não sei tudo e que eu tenho que me preparar. Então, como é que eu me preparei? Professor, acho que você, nessa frase, sintetizou muito isso, né? O processo de eu dizer, tá tudo bem eu não saber. Claro. Tá tudo bem. Eu até quero passar aqui um pouquinho para frente, né? Que a gente fala assim muito no NUC, que se chama as 4 habilidades de um campeão, né? Então, o que é esse aluno que consegue passar pelo desafio da matemática, da física e da química? Sim. Primeiro,
né? É a pessoa que consegue gerenciar essa ansiedade que o professor Serata disse, né? Então, tá, eu não preciso ir com uma sede ao pote, achar que eu vou ficar ali 4, 5, 6 horas para... Não. Calma, respira, né? O senhor mesmo disse, tenha uma atitude otimista. Não vá falando, nossa, não adianta nada, não vou entender nada de química, né? E enxergue esse microprocesso de vitória. Tem o que eu sei e tem o que eu não sei e tá tudo bem. O fracasso só tá ali para eu aprender, né? Tenha essa humildade que você está comentando. Certo. Com relação a esse seu slide, eu tenho um comentário. O que a gente aprende? A ser avaliado por resultado. Então, é assim, acertou, você é o inteligente do universo. Só que a gente esquece de uma outra coisa, as questões emocionais, a inteligência emocional, que é o que vocês estão passando. É desenvolver a inteligência emocional para poder usar a inteligência, QI, matemática, física, química, biologia, a teu favor. Controlar a ansiedade é inteligência emocional. Ser otimista, inteligência emocional e assim por diante. O que eu falo para os meus alunos? Eles olham para minha cara e dão risada. Eu acho que eles não acreditam em mim, mas eu vou falar aqui, tá? Pega o exercício, faz a revisão da teoria. Fez a revisão da teoria? Pega o exercício para fazer. Eu não consegui. Aí já começa. Eu sou burro. Eu não sei fazer, o meu irmão sabia. Química não é para mim. Química não é para mim, física é coisa de isso, e química é coisa de louco. Só tem gente descabelada com os cabelos da sobrancelha peludo lá para frente. Gente, pega o exercício, pega a resposta. Mas, professor, eu que tenho que dar a resposta. Gente, pega a resposta, estude a resposta. Por quê? Porque a resposta tem o conceito que me faltava, por isso que eu não cheguei nela. Mas professor, mas eu estudei a resposta. Gente, em que vestibular vai cair a mesma pergunta com a mesma resposta? Nenhum, mas o conceito. Nunca. Então estude. Vai, e daí eu já sei qual é o conceito que eu não sei. Eu aprendi com aquele fracasso, né, professor? É isso, é aprender com fracasso. Não passou no vestibular, meu querido? Você está com 17 anos, você está com 16, você está com 18. Eu tô com 44. Se aconteceu alguma coisa comigo, é diferente. Eu já passei por tudo. Agora você tem a chance, gente, de conseguir a vitória em cima do fracasso. É isso que a gente precisa aprender. Eu vejo a química como um desafio, eu vou vencer. Eu vejo a matemática como um desafio, eu vou vencer. Se eu não sei interpretar texto, o que eu tenho que fazer? É ficar no celular ou ler livro? Ou ler alguma obra? Ou fazer um treinamento nessa área? Aliás, você estudante que né, nesse webinar daqui sentiu que um dos seus desafios é interpretação de texto, né? Tem uma pitadinha de desafio de humanas. Vem com a gente no webinar de amanhã, porque a gente está trazendo 2 professores amanhã de literatura, redação e gramática para te ensinar esses conceitos, os pulos do gato, né, Sol? E trazer essa humanidade para as exatas, né? Então a gente quis fechar o ciclo dessa forma, professor, exatamente pensando nisso. Perfeito, eu agradeço vocês pela oportunidade. Contem comigo sempre que vocês quiserem, né? E fiquem à vontade para usar, né, os professores, para nos usar no bom sentido, no sentido de trazer essas informações, né? Professor, de fato, a gente quis selecionar, né, os queridos, né, e o que de fato conseguem transparecer e passar para os nossos alunos essa tranquilidade de que de fato existe a dificuldade, mas que vocês estão aqui para ajudar, né? Existem conceitos, né, que pode nos ajudar a ser mais leve, né, a realmente conseguir entender esses grandes desafios da física e da química. Pois é. Então, exato. Só para colocar, professor, tudo que a gente compartilhou está lá no portal online do NUC. Então, se você quiser ver, rever,
anotar novamente as dicas, tanto do professor João Serata quanto do professor Marcelo. Né? Esse webinar está sendo gravado com esse objetivo, tá, professor? De que os alunos possam ir, vir, voltar e enfim. Eu queria só abrir esse último momento para ver se alguém tem alguma pergunta, né, Sol? Queira trazer alguma dúvida específica para a gente sanar. Eu queria só tirar uma dúvida com o professor Marcelo, por favor. Por gentileza, Pode Laura. falar, Laura. Eu queria que você explicasse de novo o que seria fazer aquele mapa das dificuldades, né, que você explicou e tudo mais, que eu não sei se eu entendi muito bem. Isso, Laura, perfeito, ótima pergunta. Porque não adianta só falar como faz, né? Tem que dar o mapa e ensinar direitinho. Vamos imaginar o seguinte: você é aluna? Você é aluna de que série, de que ano? Ou tá prestando? Eu sou do cursinho, primeiro ano do cursinho. Primeiro ano do cursinho. Eu sou de Bauru também, detalhe. Você é de Bauru também? Então eu viajo todo dia para Bauru, a gente se conhece. Então, vamos imaginar o seguinte, Laura. Qual é a tua dificuldade em química orgânica? Nossa, eu acho que é a parte mais, tipo, de identificar o que é álcool, o que é... quais são as diferentes classes. Então, vamos lá. Antes disso, tem uma coisa. Você sabe classificar uma cadeia carbônica? Entre homogênea, heterogênea, insaturada, insaturada. Isso eu sei. Beleza. O básico você tem. Se você não lembra quais são as classes orgânicas, qual é a primeira coisa que você tem que escrever na tua agenda aí? Foco nas classes orgânicas. Qual é a diferença entre elas? Primeira coisa, o que caracteriza um álcool? OH. Tá bom, uma hidroxila. O que caracteriza um éter? Um OH no meio da cadeia. Vai escrevendo, vai escrevendo. E eu vou fazendo esse diagnóstico escrevendo mesmo, né, professor? Passo a passo, vou um a um. Eu sei as classes. O que eu lembro? Eu lembro que tem isso, isso, mas isso aqui eu não lembro. Já é um problema. Anota. Porque ele vai ser o seu foco. Grifa aí. Porque não adianta, gente, é o seguinte, vamos lá. Eu quero fazer dieta. Eu preciso perder lá 20 quilos. Olha que lindo. Aí eu chego em dezembro, depois das festas, eu falo, eu preciso emagrecer. Joia. Aí alguém me pergunta assim, Marcelo, quanto? Eu preciso emagrecer. Tá bom, mas quanto? Em quanto tempo? Eu não sei. Eu não estou gerenciando. Então, o que acontece, Laura? Quando você bota no papel o que você não sabe, na frente você vai escrever, ok, eu sei. Você está dizendo para o teu cérebro que você sabe. O que você não sabe, você vai pôr um xizinho e você vai falar, esse é o meu ponto de ataque. Então, se eu não sei o que é um ácido carboxílico, eu vou focar no ácido carboxílico, vou dar mais atenção para ele. Mas eu coloquei no papel o quê? Ok, não sei. Eu preciso saber. É isso que vocês... Eu também, eu sou mais velho ainda, pior ainda. Eu não fui treinado a fazer isso, a fazer esse mapa do conhecimento. A gente está acostumado a dizer assim, isso aí eu sei, não vou nem me preocupar. Vou nem olhar. Vou nem olhar. Chega no vestibular, cai a pergunta. Bum, cai que nem uma bomba atômica. Então, outra coisa. Você vai estudar classes orgânicas, sabe aquelas fichinhas de resumo de história, geografia, de redação? Sabe aquelas fichinhas? Uhum. Faz colorido. Pega uma fichinha para hidrocarboneto. Coloca, como é que coloca o nome? Coloca colorido. Pega a segunda classe, cetona, aldeído, e vai embora. Aí você pega lá, enóis. Aí você vai pegar ácido carboxílico, éster. Mas é muita coisa. Faz uma fichinha para cada um. Porque quando você está fazendo a fichinha, você está organizando o teu conhecimento. Laura, quero te convidar, porque assim, isso que o professor está falando entra, assim, muito forte numa técnica que se chama 5x5x5. Então, você que está nos assistindo, esse mapa do conhecimento do professor é realmente o raio-x que a gente precisa para entender o que eu sei e o que eu não sei, né?
acessa o portal e assiste o vídeo do 5x5x5, que eu acredito que junto com o que o professor Marcelo está trazendo, não há o que você não identifique que você tenha que atacar, professor, porque realmente, olha, muito obrigada por partilhar disso, porque acho que vai ajudar muito os nossos alunos a desmistificar esse movimento, né, professor? E para ajudar mais ainda a Laura, você tem algum bichinho de pelúcia? Nossa, sim. O que você vai fazer depois de fazer essas fichinhas? Você vai sentar o teu bichinho de pelúcia e andando como um professor numa sala de aula com as fichas nas mãos, você vai ler esse material para ele como se estivesse ensinando. Viu? Você está prestando atenção? Ácido carboxílico tem C-O-O-H. Presta atenção, rapaz. Porque quando você faz isso, você está reforçando o teu cérebro que você domina esse conhecimento. A gente precisa quebrar dentro dos cursinhos, dentro da cabeça dos alunos, de que, eu não sei, eu não vou aprender nunca. Meu Deus, eu nem vou fazer vestibular de engenharia porque vai cair matemática. Aí vai lá para uma área que não tem nada a ver com a vida, e aí volta com depressão. Eu tô careca de receber aluno na universidade. A gente recebe muito isso, né, professor? Que mudou de curso, veio de outro estado, veio de uma federal, veio de uma pública, que é a briga de todo mundo, e chegou depressivo. Por quê? Porque escolheu a área cedo demais e baseado nos medos. E sem método, né, professor? Só baseado em medo e receio e não em método, né? Eu acho que nesse ponto é muito importante a gente entender. Quando a gente fala de autoconhecimento no NUC, a gente fala de 3 grandes áreas, né? Eu preciso entender o que eu sei e o que eu não sei, eu preciso entender o que eu gosto e o que eu não gosto, eu preciso entender quais valores, né, são congruentes com isso, né? Os meus valores são muito importantes nessa jornada. Tá uma delícia esse bate-papo, mas eu preciso encerrar. Viu? Posso só corrigir um negócio aqui rapidinho? Evidentemente que ninguém precisa saber de tudo. Pode. Eu não tenho Instagram por causa daquele Benedetto primo meu, mas eu tenho e-mail. Então, se a Laura quiser trocar ideia, eu posso. O meu e-mail é meu nome, marcelotelascrea@gmail.com. Pode me mandar e-mail. Por incrível que pareça, no universo existem 2 Marcelos Telascreias. Um é primo, e ainda ele pôs o Siqueira, que é para bagunçar as ideias. Mas, Laura, eu fico à disposição, se você precisar falar comigo. Eu passo o meu WhatsApp por e-mail, né? E fico à disposição para o que você precisar. Fique à vontade. Muito obrigada, professor. Eu agradeço. Muito obrigada, professor, por essa troca. Foi 1 hora de webinar, a gente nem sentiu, de fato, essa tal dessa química, ela é legal. Ela é fascinante, sim, é possível. É possível, eu estou saindo do webinar falando disso. Que bacana, que gostoso. Pessoal, não percam amanhã realmente é o fechamento, e o fechamento de tudo que os professores de hoje e de ontem falaram. De fato, a exatas, eu preciso da área humana, eu preciso saber interpretar a pergunta, então tudo está interligado. Amanhã os professores também são fantásticos, falaram muito bem dos professores de hoje. Então, agradeço a participação de todos. Até amanhã.